Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja bem-vindo a uma casa profética para o despertar da unidade do ser. Estamos desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual. Escola Hineni e Ministério Beit Ahavá. Despertando, seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno. Realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja bem-vindo a uma casa profética para o despertar da unidade do ser. Estamos desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual. Ativação profética com Miqueias Castrese. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Sefirat HaOmer, a contagem do Homer. Após as festas nomeadas Pessah, Hamatzot e Bikurim, que ocorreram no segundo dia da Pesach, entramos em um período chamado Sefirat HaOmer, ou contagem do Homer. O que é o Homer e por que é contado? Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao Shabat, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão. Levítico 23:15. Um Homer é uma unidade de medida que refere-se a feixes de cevada colhidos. Nos tempos antigos, o povo judeu trouxe Homer de cevada ao templo como oferenda no segundo dia da Pesach. A Torá ordena ao povo judeu para contar 7 semanas, 49 dias, desde o tempo desta onda oferecendo até a noite do festival de Shavuot. Shavuot ocorre no 50º dia. O número 50 é associado com o ano do jubileu e, portanto, representa a liberdade e a libertação. Levítico 25:10. Quando ia soar o shofar, trombeta, e todos os escravos seriam libertados e todas as dívidas seriam canceladas. Desde que o número 7 representa a totalidade, plenitude e conclusão, as 7 semanas também são significativas. Por exemplo, em 6 dias Deus criou o universo, mas no 7º dia seu trabalho foi concluído e descansou. A contagem do Homer, portanto, 7 semanas de 7 dias, 49, representa a expectativa da conclusão final, ou a idade de um universal resto, a vinda do Messias e a era messiânica. Esta contagem liga Pessah, que comemora o Êxodo, com Shavuot, que comemora a dádiva da Torá. De acordo com a tradição judaica, os israelitas disseram quando deixaram Egito que iriam receber a Torá em 7 semanas. Cada dia era contado com expectativa. Esses 50 dias nos lembram que 50 dias depois de Deus fisicamente libertou os israelitas da escravidão no Egito, ele espiritualmente as libertou da idolatria e imoralidade, dando-lhes a Torá no Monte Sinai. O significado da festa, no entanto, não terminou no Monte Sinai. Contagem do Homer aponta os 50 dias, desde o dia em que Yeshua nos libertou do pecado com seu sangue para o dia em que ele mandou o prometido Ruach HaKodesh, Espírito Santo, para preencher os apóstolos e outros que esperavam em Jerusalém, Atos 2. E cumprindo-se o dia de Shavuot, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, que se pôs sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2:1-4. Receber o Ruach HaKodesh, Espírito Santo, é o nosso selo de liberdade para sempre. Yeshua respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito
não pode entrar no poder soberano de Elohim. João 3:5. Escola Hineni. Yeshua revelado na Torá. Yeshua revelado. A contagem do Homer. Sefirah HaOmer. Festas bíblicas. As 7 semanas de refinamento espiritual. A contagem do Homer. 7 semanas dos atributos de Deus. A contagem do Homer. Preparando-nos para a festa de Shavuot. A expectativa de receber a Torá e o Espírito Santo. Em Pessa, o Deus Eterno nos tirou da escravidão e agora transitamos em 50 dias. Letra Kaf, que revela uma coroa, para receber e viver maior elevação e estabelecimento espiritual. Vamos trabalhar com os atributos de Deus, as Sefirot. Serão 49 dias de intenso aperfeiçoamento de caráter, subindo um degrau por vez de uma escada emocional em direção a uma pureza mais elevada. Nesses dias, avaliaremos e desenvolveremos cada um dos 49 atributos divinos para então receber a habilidade de atingir e tocar o divino. O Homer é contado a cada dia após o anoitecer, da segunda noite de Pessa até a noite anterior a Shavuot. Vamos avante e elevar nossa vida em todos os sentidos e validar o salto profético em Pessa. Estamos vivendo dias de refinamento espiritual. Dias onde o Deus Eterno nos prepara sondando e nos colocando à frente de nossas debilidades, a fim de elevar nosso espírito. Se você deseja elevar sua vida física, emocional, financeira e espiritual, precisa compreender cada código que temos ensinado os amados irmãos aqui, na igreja local ou pelas redes sociais. Em Pessa iniciamos o grande salto onde fomos libertos da opressão física, mas devemos continuar firmes e durante 50 dias, há emanações de luz divina que nos prepara para a festa de Shavuot, a entrega da Torá, o derramamento do Espírito Santo que nos faz servos do Deus Eterno, em nova dimensão de entendimento, sabedoria e posição espiritual. Se falta prosperidade em sua vida, é porque falta aplicar os códigos nas suas atitudes diárias. É preciso fazer uma escolha, a escolha de vencer e ser vitorioso na presença de Adonai. Yod, Rei Vav, Rei. Vamos juntos, crescendo cada dia no amor do Mashiach. Vamos nessa empreitada de 49 dias mais um, rumo a Matan Torá. O dom maior de receber a palavra do Eterno, o Deus de Israel. Após as festas nomeadas Pessa e Bikurim, primeiros frutos, que ocorreram no segundo dia da Pessa, entramos em um período chamado Sefirat HaOmer, ou contagem do Homer, feixe. O que é o Homer e por que é contado? Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão sábados. Levítico 23:15. Um Homer é uma unidade de medida que refere-se a feixes de cevada colhidos. Nos tempos antigos, o povo judeu trouxe Homer de cevada ao templo como oferenda, no segundo dia da Pessa. A Torá ordena ao povo judeu para contar 7 semanas, 49 dias, desde o tempo desta onda, oferecendo até a noite do festival de Shavuot. Shavuot ocorre no 50º dia. O número 50 é associado com o ano do jubileu e, portanto, representa a liberdade e a libertação. Levítico 25:10. Quando ia soar o shofar, trombeta, e todos os escravos seriam libertados, e todas as dívidas seriam canceladas. Desde que o número 7 representa a totalidade, plenitude e conclusão, as 7 semanas também são significativas. Por exemplo, em 6 dias Deus criou o universo, mas no 7º dia, seu trabalho foi concluído e descansou. A contagem do Homer, portanto,
7 semanas de 7 dias, 49, representa a expectativa da conclusão final, ou a idade de um universal resto, a vinda do Messias e a era messiânica. Esta contagem liga Pessa, que comemora o Êxodo, com Shavuot, que comemora a dádiva da Torá. De acordo com a tradição judaica, os israelitas disseram quando deixaram o Egito que iriam receber a Torá em 7 semanas. Cada dia era contado com expectativa. A contagem do Homer hoje lembra o povo judeu que sua redenção da escravidão no Egito não estava completa, até que eles receberam a Torá. Da mesma forma, nós devemos estar contando os dias em antecipação à bênção, até que Yeshua retorne e estabeleça seu reino de justiça, paz e justiça na terra. Hoje estes 49 dias são contados em voz alta todas as noites após o anoitecer, contando as tradições de Homer. O tom da contagem do Homer habitualmente não é alegre, mas um de introspecção sombria. Tradicionalmente, cada semana de contagem é dedicada a uma qualidade espiritual que desejamos atingir em maior medida da excelência. Hesed, bondade, benevolência. Gevurah, justiça, disciplina, força, contenção, temor. Tiferet, harmonia, compaixão, equilíbrio, beleza. Netzra, resistência, coragem, ambição. Hod, humildade, esplendor. Yesod, fundação, proximidade de Deus. Malkrut, nobreza, soberania, liderança. Homer e o Arua HaKodesh, Espírito Santo. À medida que continuamos a contar o Homer, nos aproximamos para o fim deste período de 49 dias, que culmina no 500º dia, Chag HaShavuot, Festa das Semanas. Êxodo 34. Porque este feriado ocorreu no 500º dia após a Pessa, os judeus helenistas chamaram de Pentecostes, de Pente, ou seja, 50 em grego. No 500º dia, uma nova oferta de grão está para ser apresentado ao Senhor e uma assembleia sagrada, realizada para celebrar a festa de Shavuot, Semanas Pentecostes. Esses 50 dias nos lembram que 50 dias depois de Deus, fisicamente, libertou os israelitas da escravidão no Egito, ele espiritualmente as libertou da idolatria e imoralidade, dando-lhes a Torá no Monte Sinai. O significado da festa, no entanto, não terminou no Monte Sinai. Contagem do Homer aponta os 50 dias desde o dia em que Yeshua nos libertou do pecado com seu sangue, para o dia em que ele mandou o prometido Arua HaKodesh, Espírito Santo, para preencher os apóstolos e outros que esperavam em Jerusalém. Atos 2:1-31. E cumprindo-se o dia de Shavuot, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, que se pôs sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2:1-4. Arua HaKodesh, Espírito Santo, é o nosso selo de liberdade para sempre. Yeshua respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no poder soberano de Elohim. João 3:5. Durante este período da contagem do Homer, somos lembrados que nós devemos esperar ansiosamente o dia em que Yeshua retornará. Também devemos agradecer que ele veio para libertar os cativos do pecado, para cancelar todas as nossas dívidas, e que ele enviou seu Espírito para selar-nos com sua promessa de vida eterna. A grande maioria do povo judeu, no entanto, não reconheceu que Yeshua é o Messias que tem proporcionado um caminho para a liberdade espiritual, ou que seu retorno está cada vez mais perto. Porque eis que o Yud Rei Vav Rei sai do seu lugar, e descerá e andará sobre as alturas da terra. Miqueias 1:3. Yeshua revelado. A contagem do Homer. Sefirat HaOmer. Festas bíblicas. Sefirat HaOmer. A contagem do Homer. Primeira semana, Hesed, bondade. 7 semanas construindo nosso ser, renovando a mente, revivificando o espírito e curando o corpo. Os 7 caminhos para a essência do Criador. As Sefirot da árvore da vida. Primeira semana,
Hesed, construindo em nós a essência da bondade, da benevolência, do amor e da compaixão. O amor é o mais poderoso e necessário componente da vida. É a origem e o alicerce de todas as interações humanas. É tanto dar como receber. Permite que alcancemos acima e além de nós mesmos. Permite que sintamos a outra pessoa e que a outra pessoa nos sinta. É a ferramenta pela qual aprendemos a vivenciar a mais elevada realidade: Deus. Amor é transcendência, então simplesmente decida amar agora. Ame. Estude o curso Sefirat HaOmer. Escola Hineni e Beit Ahava. Escola Hineni. Se o ouro ele é um dos melhores condutores para a elétrica, o chumbo tem baixa condutividade. Enquanto o ouro carrega em si uma alta condutividade, o chumbo tem baixa condutividade. Sabe qual é o segredo da diferença do ouro para o chumbo? É que o ouro não oxida fácil, mas o chumbo oxida absolutamente de forma imediata quando é exposto ao oxigênio. A principal oração da Torá qual é? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça, começa a ouvir a música e a canção que somente quem Shema Israel ouve. Quem está ligado no ouro, quem tem ouro em si, ouve o Shema. Quem tem ouro em si, ouve o Eterno. E não é ouvir o Eterno através de uma religião. É ouvir o Eterno através da música que não se conhece na religião. O que a Bíblia diz? E o jovem saiu triste quando ouviu isso. Você tem ouro ou chumbo dentro de você? Qual é a pureza que você vê aqui? A pureza é que nós não materializamos quase nada na nossa vida. Nós não criamos quase nada na nossa vida, porque nós nos tornamos esse menino. Você quer criar um jovem rico ou você quer criar um homem temente a Deus? Ou você cria homens de comando, ou você cria pessoas conectadas ao ouro, ou você cria vagabundos conectados ao chumbo. Ou você cria caídos conectados ao chumbo, que nunca vão ter luz na menorá. Porque menorá de chumbo não se acende. Faça isso. Você vai criar homens de ouro ou galinhas de chumbo. E eu espero que você crie homens de ouro. Eu espero que você seja um homem de ouro, que não negue Yeshua. E que a pureza não... Vai ter muitos forasteiros que vão mostrar as suas impurezas. Espero que aqui não tenha nenhum forasteiro. Forasteiro é aquele que entra, mas não ouve Shema Israel. Ele só vem uma louca dançando. Ele só vê um louco tocando. Ele só vê um doido acendendo vela. Ele só vê, mas ele não ouve a canção. Você está ouvindo Deus? Eu preciso ouvir o Senhor. Por que você precisa ouvir o Senhor? Para uma resposta? Porque aquele forasteiro não vai ouvir a canção. E ele vai começar a julgar todo mundo. Ele vai começar a julgar a louca dançando, o outro casal doido. Olha que cidade louca. Olha que povo louco. Eu não quero esse povo. Eu prefiro ficar debaixo da minha religião, que me conduz como chumbo e não me conecta como ouro. Você acabou de cantar. Me conecta, me eleva, me revela na dimensão da adoração. E a dimensão da adoração é ouro, não é outra coisa. Só que a lei, ela precisa trabalhar em prol do amor. Se ela não trabalhar em prol do amor, ela é uma lei, vamos chamar assim de uma forma fácil, dolorida. Ela é uma lei que te escraviza. O seu trabalho, se ele não for em prol do amor, em prol do ahavá de Deus, ele te escraviza.
Por mais propósito que seja o seu trabalho. Seu trabalho não for em prol do amor, este trabalho te escraviza. A planta precisa de água. Só que para levar água até a planta precisa de uma lei. A lei da mangueira. A gente acha que recebemos amor assim de qualquer jeito. A gente acha assim que a gente pode viver de qualquer jeito. Esquece de regar aquelas plantas. Esquece de regar a sua vida espiritual. Se a lei não é usada para o amor, ou seja, se a mangueira não é tida como uma lei para levar água até aquele vaso não vai receber amor. Tem gente que tem que viver em cima de uma lei do amor. Se não houver lei, o amor não chega até nós. Se não houver limite, se não houver estabelecimento de doutrina, o amor não chega. E aí você cai no engano desse evangelho barato. E eu não digo só de evangélicos cristãos. Eu estou falando de todo e qualquer tipo de evangelho. Porque quando nós estamos no centro da realidade, quando nós estamos centrados, o campo da gente está frutífero. Quando nós estamos no centro da vida de Deus, por mais que nós sejamos ali limitados em algumas coisas, o nosso campo está frutífero. Você sabia que quando nós olhamos isso e nós vemos para Shaberukutai, nós estamos entendendo que o Senhor deseja que nós estejamos no centro da realidade da vontade dele. Olha, põe essa imagem aqui para mim, por favor, a primeira imagem. Eu já mostrei essa imagem quando nós estivermos no Shabat, significa que você entrou dentro da Magen Davi. Sabe o que é estar aqui, irmão? É estar no acesso 8. E o acesso 8 é o acesso de milagres, sobrenaturalidade. Quando você entra no Shabat, não é vir no culto, não é estar no culto. Quando você entra no Shabat, significa que você entrou na integridade da sua vida. Significa que na integridade, como Davi escrevia, na integridade, tudo ao nosso redor, o céu vai fazer chover, o campo vai ter segurança. Por quê? Porque nós entendemos regulamentos, nós entendemos e deixamos a mangueira trazer água até o vaso da planta. Observe isso aqui. O convite da alma é esta. O convite da Ruach HaKodesh para a nossa alma é este aqui. O quanto nós estamos passando, não dentro de uma religião, mas quanto nós estamos passando e transmitindo e equilibrando a nossa tridimensionalidade espacial. Apóstolo, o que tem a ver isso com sustento? Tudo. Tudo. Porque quando nós estamos no centro das coisas, significa que nós entramos no Shabat. Põe a próxima imagem aqui. É a imagem, tá? Não é vídeo. A foto que eu estou falando. Porque esta imagem que você está vendo na tela é a tridimensionalidade da sua alma. Você está vendo os 3 eixos em equilíbrio. De cima para baixo, da esquerda para a direita e de dentro para fora e fora para dentro. Quando isso estiver em ordem, de cima para baixo, você saber quem te nutre e você saber que você deve nutrir, responder. Você saber receber amor e saber ter retenção, resta de Gevurah. Saber organizar todas as emoções, as mentes, as ações. E aí você vai entender que de lá, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, há ordem. E por último, com a nossa vida, você vai entender o quanto você tem que segurar de dentro para fora e de fora para dentro. Lembra da Felícia? Desenho. O mundo vai nos ensinar que trabalho é aquilo que dá dinheiro. E eu quero bater mais uma vez nesse conceito. Trabalho é quando eu elevo o mundo que está ao meu redor. Se você não está elevando o mundo que está ao seu redor, você pode trabalhar do que você for. Você pode ser o cara mais abençoado financeiramente. Você vai continuar sendo escravo. Agora você pode ser pobre. Se você tem o seu trabalho, estou falando pobre monetariamente. Se você tem o seu trabalho como algo que eleva o mundo, observe que você é o cara mais rico da face da terra. Na minha vida. Porque uma vez o Senhor me confrontou com isso. Qual é o seu trabalho? E Ele me disse, porque Ele me colocaria no trabalho dos príncipes. Isso foi em 2004. E o trabalho dos príncipes é isso aqui, que eu estou fazendo até hoje. Um príncipe espiritual não precisa de palácio aqui embaixo. Se você é rei e sacerdote, mediante a ordem de Melquisedeque, através de Mashiach, Yeshua, você não precisa de palacete aqui físico para cumprir o seu trabalho como um príncipe. O Senhor me fazer arte é você ser como um Yosef, que da pobreza e da miséria se tornou administrador do mundo todo. Sabe qual é a nossa arte aqui? Administrar a nossa casa, a nossa vida.
Pode abrir, produção, para mim. Quando a sua adoração estiver rodando no mundo espiritual assim, sua casa terá prosperidade e tua casa terá segurança. Sem fazer força. A força não é trabalhar igual um jumento. A força é se conectar a esta realidade aqui. E quando se conectar a essa realidade, as forças do mundo que estão em Deus vai olhar para você e vai dizer: eu preciso abençoar essa pessoa. Essa é a porta de Paraxá 33, Berrobutai. Esta é a porta para você se conectar à bênção. A bênção me seguirá se você estiver aqui, dentro dessa roda agora. Se você tiver estabelecido dentro de você equilíbrio quântico, de cima para baixo, da esquerda para a direita, de dentro para fora e de fora para dentro. Sefirat HaOmer, a contagem do Homer. Segunda semana, Gevurah. 7 semanas construindo nosso ser, renovando a mente, revivificando o espírito e curando o corpo. Os 7 caminhos para a essência do Criador. As Sefirot da árvore da vida. Segunda semana, Gevurah. Construindo em nós a essência da disciplina e da moderação. Se amor é a pedra fundamental da expressão humana, a disciplina, Gevurah, é o canal através do qual expressamos amor. Mostra uma direção e um ponto de convergência à nossa vida e amor. Como um raio laser, sua potência está no foco e concentração da luz em uma direção, e não em feixes de luz fragmentados e dispersos em várias direções diferentes. Gevurah, a disciplina e a moderação, concentra e dirige nossos esforços, nosso amor, na direção correta. Outro aspecto da Gevurah é o respeito e a reverência. Amor saudável exige respeito pela pessoa amada. A intenção é o amor. Por que medimos nosso comportamento? Estabelecemos padrões e esperamos que as pessoas correspondam a eles, apenas por amor. Mesmo o julgamento da culpa é uma expressão de amor. Amor pelas pessoas inclui o desejo de que elas sejam o melhor possível, ajudando-as então a se conscientizarem de nada menos que elas são construtoras da bondade, do amor e da compaixão. Estude o curso Sefirat HaOmer, Escola Hineni e Beit Ahava. Escola Hineni. Sefirat HaOmer, a contagem do Homer. Terceira semana, Tiferet. 7 semanas construindo nosso ser, renovando a mente, revivificando o espírito e curando o corpo. Os 7 caminhos para a essência do Criador. As Sefirot da árvore da vida. Terceira semana, Tiferet. Construindo em nós a essência da harmonia e da beleza. Tiferet. A compaixão mescla e harmoniza o fluxo livre de amor da bondade com a disciplina. Tiferet assume esta força introduzindo uma terceira dimensão, acessada através do desprendimento, elevando-se acima de seu ego e suas predisposições, permitindo-lhe perceber uma dimensão mais elevada, um quadro claro e objetivo das suas necessidades, bem como das necessidades de outros. O desequilíbrio entre amor e disciplina, e por isso, qualquer distorção, é resultado de uma perspectiva subjetiva, por consequência limitada, suspendendo preconceitos pessoais, permite que a pessoa expresse seus sentimentos da maneira mais saudável. Esta qualidade dá o nome de harmonia, Tiferet, o que significa beleza, e isso mescla as cores cambiantes do amor e da disciplina, e a harmonia resultante a torna bela. Estude o curso Sefirat HaOmer, Escola Hineni e Beit Ahava. Escola Hineni. Falar de uma forma simples para você. A presença feminina da Shekinah, que é a manifestação.
Aquela glória que descia sobre a tenda da congregação, sobre Moisés, era Malquerute visível. Aquela glória sempre esteve lá. Mashiach esteve lá. Agora, quando o corpo de Yeshua pegava uma forma corpórea de origem polaridade, não estou falando de sexualidade, de polaridade feminina, aquilo tomava Moisés. E ali vinha a revelação. Aí está o segredo, mulher, de que a sua casa está ligada diretamente à forma manifestada que você age lá. Tem gente que é obstinada. Eu quero assim, porque eu quero assim, porque eu quero assim. Se não for do meu jeito, não vai ser de jeito nenhum. Mulher macho, sim senhor, né, bem? O feminino tem o poder, como nós já falávamos, tem o poder de embelezar o masculino. Já parou para pensar? A Shekinah de Deus só está no nosso meio. A Shekinah de Deus só é visível quando nós estamos na frequência de uma coisa só. Eu mandei nesse esperar facilmente. Aí eu tenho que fazer, eu tenho que trazer, olha só, eu tenho que trazer dinheiro para casa. Não, eu tenho que recolher dinheiro para minha casa. Malquerute, a fisicalidade é passiva. Ela não acontece porque eu fiz aqui. Ela acontece porque eu gerei lá em cima. Se você não for uma vasilha preparada, como é que vai poder chegar a algo na sua vida? Difícil. Como é que você quer abrir espaço para manifestar, sendo que você não abre espaço para ser aquele que recebe a manifestação? Parece difícil, mas não, querido. A gente quer tanto, mas nós aglutinamos muita coisa. Você está aglutinando tanta porcaria, que como é que Deus vai manifestar algo? Como é que Deus vai pegar toda a força poderosa de emoções, de mente, de criação, todo o desejo de Deus, como é que Ele vai trazer a uma matéria? Não vai. Você quer atrair borboleta? Cultive um jardim. Não pega a borboleta e aprisione ela. A forma que a mente e a emoção são materializadas influenciam no meu modo operante chamado Malquerute. A forma com que eu penso, a forma com que eu lido com as minhas emoções materializa, influencia toda a minha realidade. Isso não é subjetivo, é direto. Nós não sabemos ser passivos com relação à criação. Sabemos descansar, irmão. Eu não estou falando de não fazer nada. Nós não sabemos entrar aqui no dia do Shabat como uma noiva. A noiva não se preocupa de nada. Você sabe, o dia que você souber isso, entrar no Shabat e não se preocupar, eu estou agora como uma noiva adornada, linda e maravilhosa, não vou me preocupar. Tem que acertar, abaixa. Eu não vejo pessoas quando entram no Shabat aqui, abaixando a frequência do modo positivo. Eu vejo sempre uma agitação, ai meu Deus, e agora aí chega correndo, chega atrasado, uns que saem correndo do trabalho e vem, glória a Deus que você vem, e chega e tá, mas vem naquela agitação toda. Abaixa a bola. A noiva não se preocupa. Cerimonialista. Deixa o cerimonialista de Deus cuidar do tempo. Quem são eles? Anjos. Deixa eles cuidarem, irmão. Por isso que todo Shabat ele olha para sua casa e vê se lá tem ordem. É por isso que a praga não chegou na tenda de Israel. Porque quando Balaão olhou, estava todo mundo na frequência do Shabat. Estava todo mundo na frequência da equalização divina. Estava todo mundo como uma noiva vivendo a sua vida. E não era dentro da igreja apenas. Era no dia a dia. Era a alegria do dia a dia. Tinha conta para pagar, estava atrasado, mas era a alegria do dia a dia. Hoje é dia de ir no templo. Hoje é dia de passear no parquinho. Hoje é dia de comer um cachorro quente com frango. Você não come mais salsicha. Alegria, irmão. Não é falso, não. Das coisas. E agora, Rod, o quanto nós vamos dar limite a isso. Se eu chegar para você e dizer assim, você quer um copo d'água? Aí você vai dizer sim. Aí você vai pegar um copo d'água e eu vou começar a encher. E se eu não parar de verter a água, o que você vai dizer para mim? Se eu não parar de verter a água, o que você vai dizer? Tá bom, AP. A xícara já encheu. Não vai falar isso? Se eu não paro de verter água, a xícara vai continuar vazando. Este é um código para essa semana. Você precisa estar vazio para realmente entender o que é humildade. E não, estar vazio não é pensar menos do que você tem. Não é pensar menos que, olha, eu tenho muito dinheiro, então eu tenho que pensar que eu não tenho dinheiro. Eu tenho muito dinheiro, então eu tenho que dar para os pobres. Não. Eu tenho muita capacidade. Não. Pensar menos de você é entender qual é o seu espaço de momento na terra que você vai estar vazio para você receber mais. Eu já disse aqui, uma alegria que olhar para cá.
todo o impulso que nós carregamos, toda a força, todo o desejo, todo o intento que o Espírito, lembrando que é o Espírito que faz isso, todo o intento que a Ruach HaKodesh nos faz isso, nós temos que olhar para cá e ter obrigatoriamente retenção. E a retenção é Hod. Nós temos que responder ao impulso, responder ao intento, responder à vontade. Como é que você responde à vontade de Deus? Como que você responde? Deus está querendo mais de você, como é que você responde? Tem muita gente orgulhosa que faz do jeito que quer. Quando nós somos orgulhosos e temos os nossos impulsos e não temos a retenção de Hod, vai dar M. Os conceitos. Impulso, netzra. Hod, retenção. Vamos lá, abrir o conceito. Na semana passada, Hod significa glória, esplendor. Hod significa a força mental. Hod significa o espaço criativo. Eu sei que isso é muito subjetivo para você, mas com as outras aulas que eu já tenho gravado, com os anos, tudo vai ficando muito fácil em você. Hod significa, você não vai ter que aprender tudo agora. Hod significa, você tem um espaço criativo. Aquilo que eu estou acabando de liberar aqui. O pastor acabou de fazer uma oração e nos colocou em um ambiente espiritual. Esse espaço criativo em você está operante para essa glória, para esse esplendor acontecer e manifestar em você. Hod é a submissão. Acabei de falar do discípulo aqui que cai e descobre o céu. Hod é a humildade para seguir conselhos. Tem muita gente precisando de Hod. Você é humilde para seguir conselhos? Por mais que você saiba mais que eu não estou falando de conhecimento técnico. Ação não existe. E se ação não existe, todo o intelecto divino é sujo. E os anjos vêm, querem ensinar, os anjos vêm, querem projetar, os anjos vêm, querem trazer sucesso. Os anjos não operam aqui, irmão, preste atenção. Não quero falar de angelologia aqui. Os anjos não operam aqui no rei de baixo. Somente o homem opera nos dois reis. Anjo opera aqui em cima, neste mundo aqui de cima. Os anjos não operam aqui embaixo. E eles estão, vou usar essa expressão alegórica, clamando para que nós operemos aquilo que eles querem fazer aqui. O anjo não vai operar na sua casa se você não estiver com o rei de baixo em ordem. E para isso, você tem que passar netzra com destreza. Espero não ter confundido a sua cabeça, porque tem muita técnica no que eu falei, mas Baruch Hashem que eu tenha desenhado de forma simples e objetiva para você entender. E a partir de hoje, os seus dois reis vão estar em ordem, para que o intelecto possa ser manifestado, passar pelas suas emoções e ver a realidade no mundo físico. Que o Eterno te guarde e te abençoe por isso. Pode vir, pastor. De transgressão, de pecado. É um sistema que nós não percebemos o quanto esse sistema está embutido nas nossas ações, nas nossas práticas. Eu tenho dito aí há algum tempo que hábito é libertador. Se você não muda o teu hábito, você não se liberta. Hábito é porta de libertação. Hábito de cumprir o Shabat, hábito de sentar à mesa e comer, hábito de ensinar, hábito de colocar as coisas, hábitos. Por quê? Abre de novo aí, Jojo. Olha só. A gente acha uma coisa, vamos dar aqui, ó. Intelecto distorcido, geração manchada. A gente acha que se eu pensar tudo de bom, a minha vida vai ser perfeita. A gente acha isso. A gente acha que intelecto distorcido, gerações manchadas. Então eu não posso pensar em nada ruim e a minha vida vai ser perfeita. Nem sempre. Isso é cíclico. Olha, ações distorcidas geram intelectos manchados. A nossa ação muda o nosso comportamento mental. Deixa eu te ensinar um negócio. Você passa o dia inteiro murmurando, falando, não vou usar de palavra aqui, falando e libera. E as palavras que você sai da sua boca, você tem um ruach. Você tem um poder gigante em você. Aí você pega esse... Sobre sua cabeça, diz Adonai Elohim. Perceba que a palavra que o Eterno está desenhando a nós é que não tenha o coração dividido. E quando vocês tiverem coração dividido, consequências virão. Mas como o Eterno é um Deus de misericórdia, Ele sempre está trabalhando para colocar em nós um coração de carne e não deixar em nós um coração de pedra. O que nós olhamos aqui, caminho de Sefirat HaOmer até Shavuot, é nada mais do que tirar um coração de pedra e nos colocar um coração de carne, um coração que entende e absolutamente está disponível ao Eterno. Muitas pessoas têm recusado
é que nós não temos a responsabilidade de cuidar, não é da consciência, da busca da consciência. Preste atenção. Você acorda e veio aqui neste culto com a melhor das intenções, eu espero. Você veio com a melhor das intenções. Não, eu vou lá, eu vou adorar a Deus, eu vou lá, eu vou servir ao Eterno, eu vou lá, eu vou dar o meu louvor, eu vou lá, eu vou dar a minha oferta. Mas você não cuidou da busca de chegar até aqui. E a busca de chegar até aqui passa por um contexto muito mais pragmático e muito mais sensível do que a sua kavaná aqui. Percebe? A busca, o cuidar da busca, o cuidar de pensar como estar aqui é diferente de estar aqui querendo estar aqui. Então você que está aqui, ou me ouvindo nessa palavra, você que está aqui querendo ouvir essa palavra, é uma bênção. Você que está aqui querendo estar aqui, é uma bênção. Você que ceiou do corpo do Mashiach agora, como um corpo único, é uma bênção. Mas a busca de chegar até aqui, ela é mais perigosa. A boa intenção de estar aqui, mas qual é o motivo que gerou a minha boa intenção? E aí, para você entender aqui, que você não tem que se importar apenas com a sua intenção, mas tem que se importar com qual é a origem da sua intenção. E a origem da nossa intenção vai falar no momento onde nós tocarmos lá e acendermos o fogo. É por isso que você tem que estar apto, preparado. Tem que estar disponível para elevar a sua consciência todos os dias. E além de elevar a sua consciência todos os dias, estar apto para entender uma coisa: qual é a intenção de eu ter esta consciência? Qual é a intenção de eu receber este grau de elevação? Qual é a intenção de eu ouvir o apóstolo falando sobre isso, sobre aquilo? E qual é a intenção que eu tenho de saber o que ele está falando? Qual é o grau da minha intenção? Não, apóstolo, eu quero aprender mais, eu quero saber mais. Qual é a intenção? Qual é a origem dessa intenção? Como você vai se conectar a essa intenção? Não adianta ter boa intenção se na hora do vamos ver o céu revelar a origem da sua intenção duvidosa. A igreja que Israel vai se comparar, não é esta igreja religiosa. A igreja que Israel, que Judá, a casa de Judá, vai respeitar, não é esta igreja cristã. A igreja que Israel, Judá, vai encarar e vai absorver como efraimitas, como aqueles que foram expulsos ao mundo, será a noiva do Cordeiro que restaura a palavra. E qual é a noiva do Cordeiro que restaura a palavra? Aqueles que usam talit de forma correta. Aqueles que têm mezuzá na porta, aqueles que respeitam e honram Torá, aqueles que respeitam o Shabat, aqueles que tocam o shofar nos momentos de convocações, aqueles que estão presentes nas convocações sagradas. É esta igreja que Judá vai olhar e vai dizer: ei, Efraim está sendo restaurado. É esta igreja, não a igreja sistêmica. A igreja efraimita, a igreja que está aliançada de novo à videira verdadeira, que está conectada a Israel, é esta igreja que observa tesouros velhos, antigos e tesouros novos com a revelação do Mashiach, confessando Yeshua como Salvador. O papel de nós como Querilá, como igreja, como os efraimitas que estão conectados à casa do Cordeiro novamente, dizer assim: ei, você que tem tesouro antigo dentro do baú, nós também temos tesouro antigo. Nós observamos Torá, nós guardamos as festas, nós temos mezuzá na porta, nós usamos o talit, nós respeitamos o Shabat, mas também tem um tesouro novo, queridos. E esse tesouro novo é aquele que veio do mesmo Pai, seu e meu, é aquele que veio nos dar vida da mesma forma. Olha o meu tesouro novo. E aí o irmão que está na casa todo tempo, o irmão mais velho vai se alegrar com o irmão mais novo. Sefirat HaOmer, a contagem do Homer. Quarta semana, Netzra. 7 semanas construindo nosso ser, renovando a mente, revivificando o espírito e curando o corpo. Os 7 caminhos para a essência do Criador. As Sefirot da árvore da vida. Quarta semana, Netzk. Construindo em nós a essência da resistência, tolerância e coragem. Tolerância e ambição formam uma combinação de determinação e tenacidade. É um equilíbrio entre a paciência, persistência e coragem. Tolerância também é ser confiável e responsável, o que estabelece confiança e compromisso. Sem tolerância, qualquer esforço bem feito ou boa intenção não tem chance de sucesso. Tolerância significa estar vivo, procurar objetivos saudáveis e produtivos. É a prontidão de lutar pelo que você acredita, de ir até o fim. Sem tal comprometimento, qualquer incumbência permanece plana e vazia. É uma energia que vem do interior e não se detém perante nada para conseguir suas metas. Isto, é claro, requer que a tolerância seja examinada,
atentamente para assegurar-se que é usada de maneira saudável e produtiva. Até que ponto eu lutaria pelos outros? Que preço estou pronto a pagar por minhas crenças? No que eu estou disposto a doar minha vida? Estude o curso Sefirat HaOmer, Escola Hineni e Beit Hava. Escola Hineni. Sefirat HaOmer, a contagem do Homer. 5ª semana. Ore. 7 semanas construindo nosso ser, renovando a mente, revivificando o espírito e curando o corpo. Os 7 caminhos para a essência do Criador. As Sefirot da árvore da vida. 5ª semana. Ore. Construindo em nós a essência da gratidão, humildade e esplendor. Se a tolerância é o motor da vida, a humildade é o combustível. Assim como a disciplina focaliza o amor, a humildade, Gaod dá a tolerância. Humildade é o parceiro silencioso da tolerância. Sua força reside em seu silêncio. Seu esplendor está em seu repouso. Humildade e a consequente submissão não deve ser confundida com fraqueza e ausência de autoestima. Humildade é modéstia. É o reconhecimento. É dizer muito obrigado a Deus. É aceitar suas qualidades e forças, reconhecendo que elas não lhe pertencem. Foram concedidas a você por Deus para um propósito mais elevado que o de apenas satisfazer suas próprias necessidades. Humildade é modéstia. É reconhecer o quão pequeno você é, o que lhe permite entender quão grande pode se tornar. Isso é o que torna grandiosa a humildade. Tolerância suga sua energia do reconhecimento da humildade. A resistência humana vai apenas até seu nível de tolerância. Reconhecer que suas forças vêm de um local mais elevado lhe dá o poder de tolerar muito além de sua capacidade presumida. Concede a você parte da força de tolerância de Deus. Uma xícara repleta não pode ser enchida. Apenas a verdadeira humildade lhe dá a força da objetividade total. Humildade é sensibilidade. É uma vergonha saudável que vem do reconhecimento de que você pode ser melhor do que é e que pode esperar mais de si mesmo. Estude o curso Sefirat HaOmer, Escola Hineni e Beit Hava. Escola Hineni. Shavuot, e a glória de Deus se encontrar com você. Sabe o que é preciso para a glória de Deus se encontrar verdadeiramente? Não com esse evangelho barato por aí, não. Sabe o que é preciso? Reconciliação. E essa reconciliação aqui ocorre quando verdadeiramente, leia de novo comigo, quando verdadeiramente em união com Ele, mediante a sua fidelidade, temos ousadia e confiança. Se eu e você não tivermos ousadia e confiança, e ousadia não é ir contra, ousadia não é agressividade, ousadia é saber a liberdade que tem. É progressivo o que eu estou falando, é saber a liberdade que tem, e por saber a liberdade que tem, você é ousado para chegar em lugares aonde o outro não chega, porque a liberdade do outro não é consciência que você já tem. E a consciência que nós temos na liberdade dele nos coloca responsabilidade, nos outorga autoridade sobre as coisas. E aí nós nos tornamos ousados e confiantes nele, para que esta reconciliação entre eu e ele possa trazer a nós demonstração e revelação da glória que há nele. E a glória que há, a liberdade não é fazer o que quer. A liberdade não é fazer do jeito que queremos. A liberdade é verdadeiramente se voltarmos para Adonai, o véu é rasgado, e quando o véu é rasgado, a gente não liga mais para a religião. A gente não liga mais para um cunho religioso das coisas. Porém, isso nos habilita a verdadeiramente estar como o Mashiach deseja que nós estejamos. Há muita gente que precisa de fato caminhar em Sefirat HaOmer para verdadeiramente ser livre, e essa liberdade não é aquém da realidade do céu. Ela é uma liberdade que nos coloca longe de doutrinas humanas, mas nos coloca presos debaixo da lei do Eterno. Assim como Paulo dizia, eu sou prisioneiro de Hashem, eu sou prisioneiro de Deus. O fato é que nós devemos aqui decidir, de fato, não levantar a mão para aceitar Jesus mais.
Nós devemos levantar a mão diante de um povo, diante de uma realidade e dizer: eu sou prisioneiro dessa liberdade que há no Mashiach. Eu sou prisioneiro da liberdade que ele me coloca e que os homens não querem que eu esteja. Os homens, a religião, o conceito, a filosofia e tudo mais, não quer que você seja preso em Deus. E aí ele vai usar todo tipo de argumento. Enquanto nós não olharmos para isso e dissermos assim: esta é a liberdade que verdadeiramente eu carrego, eu nunca vou ser uma arca vivente. O véu é rasgado porque a arca que está no ambiente mais escondido do Mishkan, do tabernáculo, a arca representa eu e você agora. Então eu e você agora temos que ser arca vivente absoluta. E para ser arca vivente absoluta, eu tenho que carregar pão fresco, eu tenho que carregar frutos frescos, eu tenho que carregar óleo fresco, eu tenho que carregar a autoridade de Deus. Eu não tenho que carregar apenas poder, eu tenho que carregar autoridade. Para ser a arca vivente, eu tenho que estar na liberdade de Mashiach. E a liberdade de Mashiach me coloca em uma casa de governo, não me coloca em qualquer lugar. A liberdade de Deus não faz eu viver à mercê do que é padrões divinos. Muito pelo contrário, a liberdade me aprisiona a esse padrão. Porque neste padrão eu sou livre. No padrão da Torá eu sou livre. No padrão da vida eterna, a arca vivente está cheia. Lembre-se que na arca, em cima da arca, os dois querubins que tocavam pontas tocavam as pontas das asas, ali é que descia a glória de Deus. Então, para ser arca vivente, eu tenho que revelar a glória de Deus todos os dias. Revelar a glória de Deus em todas as minhas ações. E para isso, querido, preste muita atenção. Não é todo mundo que entra. Nem todo mundo entrava. Por isso, e não descobrirmos isso, nós continuamos em mais uma vez um ciclo que nada, absolutamente nada muda. E para que isso ocorra, olha a próxima tela que você vai ver aí. É preciso que você tenha convicção das coisas. Sabe o que é convicção? Convicção de arrependimento, não convicção de vergonha. Convicção de arrependimento. Techuvá. Para quem não sabe, techuvá é voltar ao rei, voltar à essência. Querido, se você não tiver verdadeiramente techuvá em Pessa, o ciclo não muda. Depois nós vamos falar de techuvá lá em Elu, no mês de Elu e Tishrei. Mas se você não tiver techuvá agora aqui, se você não tiver techuvá, você não realinha seu caminho de novo. Se você não tiver convicção verdadeiramente do que é que o sistema religioso te fez, eu guardarei aonde você for e trarei você de volta a esta terra, pois não o deixarei até cumprir tudo que eu prometi a você. E ali o sonho de Yaakov acontece e o Eterno fala com ele. Sabe o que o Eterno está falando conosco? Primeira coisa, aonde ele está, ao rugido do leão. Observe. E toda vez que ele fala, eu estou com você, e toda vez que ele fala, eu o guardarei, eu o protegerei, ele está manifestando o rugido do leão aonde nós estamos. E quando o leão ruge, querido, ele ruge para demarcar território. Quando o leão ruge, ele não ruge para talvez dizer a alguém alguma coisa. Quando ele está falando, eu estou com você, ele está fazendo, ele está demarcando o território. Nós estamos rodeados, ok? Pelo leão da tribo de Judá, irmão. Nós estamos rodeados pela presença dele, ainda mais no mês de Nissan. Ele está falando, sai para o deserto e eu estou rodeado. Eu estou em cima e abaixo, do lado da esquerda para cima e para frente, dentro e fora. Quem faz as aulas e revelação da glória que há nele. E a glória que há nele está em Shavuot. A glória que há nele, preste atenção, porque você caminha nessas 7 semanas, você não caminha apenas fazendo um trabalho emocional, você caminha para alinhar, grave isso, alinhar sua mente, ou seja, sua consciência, com o seu coração, com as suas emoções. Vou repetir, você caminha para alinhar mente, consciência e emoções, o seu coração. Não adianta, eu estou tratando minhas emoções. Se você não tiver a sua mente na consciência correta, em Mashiach, não adiantará de nada. Tá? Emoções com um profissional, ótimo. Mas a essência, a consciência, um profissional do coração nunca vai conseguir colocar você. Só quem coloca é um homem de Deus. Você não vai aprender consciência espiritual com pessoas que cuidam da psique. Você vai aprender a associar a sua consciência com a realidade, com Torá. E quem maneja a Torá é levita. Ponto. Nós vamos chegar. Se a sua casa está servindo porco, é porque você ainda não voltou à casa do Pai. E quando eu digo porco, não é apenas o porco físico, comida, mas toda a sujeira religiosa das nações perdidas. Todo o sistema religioso perdido.
Tudo aquilo que foi desdenhado pelo filho. O filho sai da casa e agora está comendo bolotas de porco por aí. Você precisa, para começar, Sefirat HaOmer, no segundo dia após Pessa, você precisa entender qual mesa você passou. E a mesa que você passou em Pessa, aqui na igreja local, é uma mesa que não tinha porco, mas tinha um cabrito gordo revelado ali. Obviamente que o cabrito que nós comemos é símbolo de um memorial, e jamais é Mashiach e Yeshua que pagou uma vez por todos os nossos pecados. Quando nós sentamos na mesa de Pessa e lá nós comemos o cabrito, nós comemos apressadamente, simbolicamente e fomos para a nossa casa, nós estamos saindo de toda a alfarroba do porco e estamos entrando agora na mesa do cordeiro. Uma analogia, Israel dá conta que agora este filho voltou a casa, ele manda matar um cabrito gordo. E Yeshua foi este cabrito que matou-se em Pessah e nos religou de novo ao coração do Pai. Entenda que agora nós estamos passando Pessah, nós estamos agora diante da festa que o Pai está nos colocando. Observa mais uma coisa. Toda mesa que nós sentamos, toda mesa que nós provocamos, toda mesa que nós somos convidados, toda mesa que nós convidamos, nós vamos ter uma decisão. Ou nós comemos as bolotas, as alfarrobeiras dos porcos, ou nós servimos a alfarroba do porco, ou nós servimos o cabrito gordo como o Pai serviu. A sua casa ou está servindo porco, ou está servindo cabrito. Observe isso, para você entender onde nós vamos chegar. Se a sua casa está servindo porco, é porque você ainda não voltou à casa do Pai. E quando eu digo porco, não é apenas... É que toda a casa de Judá, o filho que estava todo o tempo com o pai, eles continuam praticando as festas, eles continuam tendo o seu judaísmo, seja lá ortodoxo ou messiânico, e eles continuam na casa do pai, eles continuam com o tempo do pai, eles continuam praticando e segurando toda uma cultura bíblica, ou toraísta, vamos chamar assim. E este filho que pediu todas as coisas somos nós, que foi perdido a um país distante, que se vendeu à prostituição da idolatria. Mas em Sefirat HaOmer, eu quero que você faça essa analogia. Em Sefirat HaOmer, que nós vemos um povo que está voltando-se para o Monte Sinai. Não é voltar para uma lei, mas é voltar para a casa do Pai. Nós estamos, eu quero que você entenda e veja Yeshua revelado aqui. Quando o pai volta, quando o filho volta, e o pai se dá conta que agora este filho voltou a casa, ele manda matar um cabrito gordo. Yeshua foi este cabrito que matou-se em Pessah e nos religou de novo ao coração do Pai. Era preciso restaurar o homem de todo e qualquer vislumbre pecaminoso. Veio o tesouro novo. Quem é? Mashiach e Yeshua. E dentro deste baú, dentro dessa casa, observe, se este homem se tornou um discípulo, ele vai abrir o baú e observar tesouros novos e tesouros antigos. Ele vai observar a Torá e profetas. Ele vai observar a palavra e aquilo que é a Torá viva, o próprio Mashiach e Yeshua. Ele não vai olhar redes, ele não vai olhar os peixes podres das redes, ele não vai olhar o sistema. Observa que na frente do que ele está falando, ele está dizendo que os homens quando pescam, observam quanto peixe há bom e quanto peixe não é bom. E eles separam os bons dos novos, os bons dos ruins. Então, se nós estamos em Sefirat HaOmer, a contagem do Homer, eu vou falar para você abrir o baú que você tem na sua casa e ver quanto tesouro você tem lá. E se você não tiver nenhum tesouro lá, está na hora de você ter esse tesouro. A igreja, abra o baú agora e veja o quanto de tesouro antigo e o quanto de tesouro novo você tem. Tesouro antigo, Torá. Tesouro novo, Yeshua revelado na palavra. O quanto você verdadeiramente. Sabe por quê? Você precisa, para tocar na glória de Hashem, para tocar em Shavuot, você precisa, para subir a montanha, abrir o baúzinho da sua vida e descobrir quanto de tesouro tem aí. E há 2 tesouros unicamente que devem estar no seu baú. Por isso que ele está dizendo, tesouros velhos e tesouros novos. 2 tesouros, Torá e profetas. E acabou. Esses são os 2 tesouros. Lembra da semana passada que eu falei sobre os 2 filhos? A Torá guardam os judeus ortodoxos e messiânicos. A Torá é guardada por eles. O tesouro antigo é guardado por eles. Pega isso. Agora, como era preciso restaurar o homem de todo e qualquer vislumbre pecaminoso, veio o tesouro novo. Quem é? Mashiach e Yeshua. E dentro deste baú, dentro dessa casa, observe, se este homem se tornou um discípulo, ele vai abrir o baú e observar tesouros novos e tesouros antigos.
Ele vai observar a Torá e profetas. Ele vai observar a palavra e aquilo que é a Torá viva, o próprio Mashiach, Yeshua. Lembrando que nós estamos na segunda semana de Sefirat HaOmer. E tudo que nós estamos fazendo é para chegar na dimensão de Shavuot, da festa do Pentecostes, e nos conectar com aquilo que é sagrado. Em Shavuot, se a sua impureza estiver servindo a sua pureza, observe isso. Em Shavuot, se a sua impureza estiver servindo a sua pureza, você sobe. Agora, se a sua pureza estiver servindo a impureza, você não sobe. Mateus, fecha os teus olhos, levante sua mão. Eu quero ministrar a força de Gimel aqui. Eu quero ministrar a força que há em Gevurá, para que nós possamos ter mais um tempo de avanço. Eu quero que você se veja em cima de um camelo agora. Eu quero que você se veja em cima dos camelos que levaram os 300 homens de Gideão. E esses homens não fizeram força nenhuma, mas eles foram selecionados pelo Eterno primeiro, para que nós não façamos força alguma e possamos multiplicar as nossas coisas, para que nós não façamos coisa alguma, mas possamos viver abundantemente e vencendo através das ofertas. Você precisa ser selecionado pelo Eterno agora, e de 32 mil só tem 300 camelos, e de 32 mil só tem 300 camelos para subirmos em cima dele. Suba agora nesses camelos, que a força de Gimel, que a força de Gevurá, que a força de rompimento toque você e a sua mente, e que você nunca mais desça de nenhuma posição espiritual que o Eterno te colocou. A força está sendo roubada pelos midianitas, pela crise. A força está sendo roubada porque alguém falou alguma coisa. A força está sendo roubada porque disseram que não ia dar certo. A força está sendo roubada porque você vê a superficialidade. Gideão estava vendo a superficialidade, querido. E a força, Gevurá, estou falando de Gevurá, a força, a Gevurá, saiu de perto dele. Porque ele ficou olhando as coisas superficiais. Ele não olhou aquilo que é futuro. Quando Deus te pediu uma oferta, quando Deus te estabeleceu um valor de oferta, quando Deus te estabeleceu um padrão de oferta, quando Deus te colocou em uma consciência de oferta, você disse, olha que montou no camelo, saiu, tirou o trigo do lagar e expôs o trigo na onde deveria expor. A força tem que acompanhar a nossa vida em tudo. A força de Deus tem que acompanhar a nossa vida em absolutamente todas as nossas coisas. Ai meu Deus, será que isso é o que está acontecendo? É do diabo ou é de Deus? O importante é que eu não esteja parado no lugar onde tentaram me aprisionar. Se você ficar começando a olhar todas as coisas, de onde vem isso, de onde vem aquilo? Não vem de lugar nenhum, não quero saber para onde vai, só quero saber aonde eu estou e com qual força eu estou. Eu quero saber se eu estou montado no camelo, em Gimel, pega Gimel para mim aqui. Se eu estou montado numa letrica chamada Gimel, que me traz e me leva ao camelo poderoso de Deus. O interpretador de sonhos carrega em si nada mais é do que trazer tudo que está na mente divina para a realidade de um mundo físico. E Yesod nada mais é do que um passo antes de você materializar aquilo que a sua alma carrega. O que sua mente pensa, o que suas emoções carregam, e Yesod está brilhando para manifestar em Malkihut. Vou repetir. O que sua mente pensa, cuidado com o que você pensa. O que suas emoções carregam, porque o que sua mente pensa, o que suas emoções trazem, o interpretador de sonho que está em você vai manifestar em Malkihut. Já há uma imagem aí. Então, com o amor de um pastor, eu olho para você e falo uma coisa: não monstrifique a imagem que você tem de você. Não monstrifique a imagem que você tem do outro. Não monstrifique as ações que o outro tem. Essa folha é muito bela. E ela só se tornou uma folha bela com cheio de nervuras porque ela entendeu que ela precisava de Hesed. Está aqui, olha. A Hesed. Está aqui, ó. A seiva, o nutriente, a bondade precisa ser alcançada por nós. A bondade precisa ser procurada por nós. A bondade precisa ser alcançada por nós. Se nós não procuramos a bondade, se nós não procuramos, se a folha não procura seiva, ela não vai se tornar uma folha. Mas o que é? A própria folha com os seus canais vai distribuindo o quanto de amor aquela folha recebeu.
Às vezes a gente quer ser amado, mas nós não temos canais, nós não temos rigor, nós não temos método para receber aquilo. E para você que nós precisamos de canais, não pode vestir assim, não pode comer isso. Por quê? Porque você precisa de canais espirituais para que toda aquela bondade, todo aquele nutriente encontre espaço e venha. Da mesma forma. Só que não, irmãos. Ah, não, eu não vou mexer, que isso aqui é coisa do papai. Eu não vou mexer, que isso aqui é coisa da mamãe. Não, isso aqui é a mamãe que me ensinou. Isso aqui é papai que me ensinou. Destrua os altares de Gideão. Destrua as conexões malditas de Gideão. Porque se o anjo percebeu, olha o verso 27. Gideão tomou 10 dos seus servos e foi destruir os altares. O que são 10? O que são 10? 10 emanações de Deus. 10 fluência da árvore da vida. 10 situações que nós precisamos nos conectar para chegar lá. Se você não tem concordância com o que o anjo fala, você não vai conseguir destruir. Ai, eu estou depressiva. Ai, eu estou isso. Ai, eu estou aquilo. Com todo respeito, irmão, você precisa destruir os altares. E isso vai custar, e custa, gente. Custa bastante. Dói muito. Mas o anjo permanece dando vitória para você. Era para ser belo de santidade em nós, se tornou bizarrice. O que era para ser tiferet em nós, o que era para ser a glória de Deus exalando no povo, como o sacerdote se vestia com roupa de linho fino, como o sacerdote vinha com o incensário por todo o tabernáculo, como o sacerdote e os levitas adoravam e cantavam, estabeleciam padrões e elevavam os padrões de adoração. E aí isso tudo deixou-se de lado para estabelecer uma falsa doutrina do que é santidade. A santidade maior que eu quero abordar hoje aqui para você, em você, comigo, é o quanto nós somos harmônicos com aquilo que Deus faz. O quanto eu e você carregamos de fato beleza. E aí nós temos que olhar para cada um, você olhar para mim, eu olhar para você, e você olhar para o irmão que está do lado, e descobrir o quanto há beleza há de haver. O quanto há de beleza nessa pessoa simples e talvez que não se considere nada. O quanto há de beleza nas coisas pequenas. O quanto há de beleza nas pequeninas reações. O quanto há de harmonia naquilo que nós carregamos. Querido, a maioria de nós não tivemos a amplitude da imagem que cria as pessoas. Senta na mesa, um filho briga com o pai. Aí o pai vai corrigir, a mãe grita, não! Deixa seu marido corrigir seu filho. Ele está ampliando a imagem de quem aquele menino é na terra. Quando você recebe uma correção, quando você recebe uma instrução, e na correção no amor, querido, é amplitude de Yesod. Mas não, a gente sempre acha que correção é negativa. Não, é ampliando. E como é que você se comunica, crente? Como é que você se comunica comigo? Como é que você fala? Como é que você dá resposta? Como é que você retorna? Como é que você retorna aquilo que você aprendeu? Como é que você retorna aquilo que ampliou em você? Se nós não soubermos fazer isso, Yesod, a imagem não aparece. E não vai haver manifestação depois. Vamos mais um ali. Por isso, a importância de um pai afirmar tanto a masculinidade como a feminilidade dos seus filhos. E afirmar é ensinar o que esse filho precisa ser e como ele deve ser para ampliar Yesod na vida dele. Então, se eu olho para cá, pedra fundamental do psique humano, nós já lemos aqui o livro de Tiago. Se olharmos para isso, como é que nós vamos atrair bênção? Como é que nós vamos atrair vitória? Como é que nós vamos atrair amor? Como é que nós vamos atrair limite? Como é que nós vamos atrair glória? Como é que nós vamos atrair rigor? Como é que nós vamos atrair virtude? E manifestar na terra. Tem muita gente que diz assim, eu tento e não consigo. Eu morro na praia sempre, como diz o ditado. Você morre sempre na praia, querido, porque não há fundamentação de Yesod na sua vida. Em tudo, não é só dinheiro não, em tudo. Você tenta e nunca consegue, por quê? Porque não há Yesod, não há fundamentação, não há afirmação. Entenda que nós não estamos falando de matéria ainda, Yesod não é matéria. Yesod é, como está traduzido aí na tela para você, imagem. Qual é a imagem que você tem das pessoas? Qual é a imagem que você tem de você, Yesod? Olha só, Yesod é fundamento, Yesod é conexão, Yesod é unidade da luz, Yesod é imagem, Yesod é afirmação, Yesod é início da completude, Yesod é pedra fundamental do psique humano. Tudo isso aqui é Yesod.
Tudo isso aqui é o que a gente chama de o fundamento. Tudo isso é Yesod. Nunca esqueça disso. Por isso que Yeshua disse: aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Ele estava dizendo: eu sou o preço da obsessão de vocês. Eu sou a vasilha que vocês bebem água. Percebe? Tudo isso para falar de Yeshua revelado. Eu estou mostrando Yeshua quando eu coloquei um copo aqui. Eu estou mostrando Yeshua quando eu coloquei uma folha. Eu estou mostrando Yeshua quando eu coloquei um rio aqui. Nós precisamos ter a nossa mente pronta e preparada para aquilo que é de fato. Para aquilo que é de fato desenhado na nossa vida. Sefirat HaOmer, a contagem do Homer. Sexta semana, Yesod. 7 semanas construindo nosso ser, renovando a mente, revivificando o espírito e curando o corpo. Os 7 caminhos para a essência do Criador. As Sefirot da árvore da vida. Sexta semana, Yesod. Construindo em nós a essência do fundamento, compromisso e alicerce. O compromisso é a suprema conexão emocional. Enquanto as primeiras 5 qualidades, amor, disciplina, compaixão, tolerância e humildade, são interativas, ainda manifestam dualidade, aquele que ama e o que é amado. A ênfase se dá nos sentimentos da pessoa, não necessariamente na mutualidade. O compromisso, por outro lado, é uma completa fusão dos dois. Sem um compromisso, nenhum sentimento pode ser verdadeiramente percebido. Comprometer significa conectar. Não apenas sentir pelo outro, mas ligar-se a ele. Não apenas um penhor de compromisso, mas devoção total. Cria um canal entre o doador e o receptor. O compromisso é eterno. Desenvolve uma união permanente que viverá para sempre através do fruto perpétuo que produz. O compromisso é o alicerce da vida. É a espinha dorsal emocional da psique humana. Todos precisam de compromisso para florescer e crescer. O vínculo entre a mãe e o filho. Entre o marido e a mulher. Entre irmãos e irmãs, entre amigos íntimos. O compromisso é a afirmação. Dá à pessoa o senso de que faz parte, de que sou importante, sou significativo e importante. Estabelece confiança. Confiança em si mesmo e confiança no próximo. Instila confiança. Sem compromisso e acalanto não podemos perceber quem somos. O compromisso canaliza todas as 5 qualidades prévias num liame construtivo, dando-lhe o sentido de alicerce. Ao passo que todos os outros sentimentos humanos são emoções individuais, pavimentos separados de um edifício e cada um deles um componente necessário da experiência humana, o compromisso canaliza e integra eles, todos em um vínculo que cria um alicerce sobre o qual a estrutura das emoções humanas apoia-se firmemente. Comprometer-se é dar tudo de nós, não apenas uma parte. Não é uma emoção, mas todas elas. Por isso, Yesod completa o espectro das primeiras 6 emoções. O alicerce de Yesod é diferente de um alicerce comum. Não repousa apenas sob os mais elevados níveis da estrutura, mas envolve-os todos. Um fundamento rochoso da psique emocional não pode permanecer separado, mas deve incluir e permear todas as emoções. Apenas então pode o compromisso ser construtivo e permanente. Estude o curso Sefirat HaOmer, Escola Hineni e Beit Ahava. Escola Hineni. Sefirat HaOmer, a contagem do Homer. 7ª semana, Malkut. 7 semanas construindo nosso ser, renovando a mente, revivificando o espírito e curando o corpo. Os 7 caminhos para a essência do Criador. As Sefirot da árvore da vida. 7ª semana, Malchut, construindo em nós a essência da soberania e a liderança no reino do Eterno. Soberania. O último dos 7 atributos é diferente dos 6 anteriores. É um modo de ser, não uma atividade. Nobreza é uma expressão passiva da dignidade humana, que nada tem em si mesma, exceto aquilo que recebe das outras 6 emoções. Liderança é a arte do desprendimento. É apenas um reflexo de uma vontade superior. Por outro lado, Malchut manifesta-se e torna reais o caráter e a majestade do espírito humano. É a própria fibra que nos faz humanos. Quando amor, disciplina, compaixão e humildade são canalizados adequadamente na psique, pelo compromisso, o resultado é o reino Malchut. O compromisso nos nutre e permite que nossa soberania aflore e floresça. Malchut é a receptividade a todas as emoções vertidas por Yesod. Malchut,
é um senso de pertencer. Saber que você é importante e que faz alguma diferença, que tem a habilidade de ser um líder competente no seu próprio direito de contribuir para este mundo. Dá a você independência e confiança, um sentimento de certeza e autoridade. Quando a mãe amorosamente embala o filho em seus braços e os olhos da criança encontram os carinhosos olhos da mãe, a criança recebe a mensagem: sou querido e necessário neste mundo. Tenho um lugar confortável onde serei sempre amado. Nada tenho a temer. Sinto-me como um rei em meu coração. Isto é Malchut Realeza. Estude o curso Sefirat HaOmer, Escola Hineni e Beit Ahava. Escola Hineni. Sefirat HaOmer, a contagem do Homer, após as festas nomeadas Pessah, Hamatzot e Bikurim, que ocorreram no segundo dia da Pesach, entramos em um período chamado Sefirat HaOmer, ou contagem do Homer. O que é o Homer e por que é contado? Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao Shabat, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão. Levítico 23:15. Um homer é uma unidade de medida que refere-se a feixes de cevada colhidos. Nos tempos antigos, o povo judeu trouxe homer de cevada ao templo como oferenda no segundo dia da Pesach. A Torá ordena ao povo judeu para contar 7 semanas, 49 dias, desde o tempo desta onda oferecendo até a noite do festival de Shavuot. Shavuot ocorre no 50º dia. O número 50 é associado com o ano do jubileu e, portanto, representa a liberdade e a libertação. Levítico 25:10. Quando ia soar o shofar, trombeta, e todos os escravos seriam libertados e todas as dívidas seriam canceladas. Desde que o número 7 representa a totalidade, plenitude e conclusão, as 7 semanas também são significativas. Por exemplo, em 6 dias Deus criou o universo, mas no 7º dia seu trabalho foi concluído e descansou. A contagem do Homer, portanto, 7 semanas de 7 dias, 49, representa a expectativa da conclusão final, ou a idade de um universal resto, a vinda do Messias e a era messiânica. Esta contagem liga Pessah, que comemora o Êxodo, com Shavuot, que comemora a dádiva da Torá. De acordo com a tradição judaica, os israelitas disseram quando deixaram Egito que iriam receber a Torá em 7 semanas. Cada dia era contado com expectativa. Esses 50 dias nos lembram que 50 dias depois de Deus fisicamente libertou os israelitas da escravidão no Egito, ele espiritualmente as libertou da idolatria e imoralidade, dando-lhes a Torá no Monte Sinai. O significado da festa, no entanto, não terminou no Monte Sinai. Contagem do Homer aponta os 50 dias, desde o dia em que Yeshua nos libertou do pecado com seu sangue para o dia em que ele mandou o prometido Ruach HaKodesh, Espírito Santo, para preencher os apóstolos e outros que esperavam em Jerusalém, Atos 2. E cumprindo-se o dia de Shavuot, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, que se pôs sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2:1-4. Receber o Ruach HaKodesh, Espírito Santo, é o nosso selo de liberdade para sempre. Yeshua respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no poder soberano de Elohim. João 3:5. Escola Hineni. Ativação profética. Com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahava e Escola Hineni. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante.
Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja bem-vindo a uma casa profética para o despertar da unidade do ser. Estamos desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual.